Olá pessoal, hoje mais uma aulinha de eletrólise e na aula de hoje nós vamos diferenciar dois tipos de eletrólise. A eletrólise com eletrodos inativos e a eletrólise com eletrodos ativos. Eletrodos inativos são os que a gente viu até o momento na eletrólise ígnea e na eletrólise aquosa. Como o nome está dizendo, na eletrólise com eletrodos inativos, eles não participam da reação e a única função é conduzir a eletricidade. Lembre que na eletrólise, a eletricidade, os elétrons, fluem do polo positivo para o negativo. Então, o íon negativo é atraído no polo positivo e ele descarrega. Ele passa de menos 1, 2, 3, 4 para 0. Se o NOx aumentou, está ocorrendo a oxidação. Local que ocorre a oxidação se chama de o quê? De ânodo. Daí, o elétron é mandado pelo gerador do polo positivo para o negativo. Quando o elétron chega aqui, quem que é atraído? O íon positivo. O íon positivo é atraído no polo negativo, recebe o elétron e descarrega, passando de mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 para 0. Reduziu o NOx, está ocorrendo a redução. E aonde ocorre a redução? Redução ocorre no cátodo. Tu tá vendo aqui, pessoal, tem um reloginho. Esse reloginho é um amperímetro, que mede a corrente de elétrons, tá certo? A intensidade da corrente, o amperímetro, os amperes aí. Os eletrodos inativos, que têm apenas a função de conduzir eletricidade, normalmente são de platina ou de paládio, tá? Agora nós temos aqui a eletrólise com eletrodos ativos, eletrodos que vão participar da reação. Então eles não têm só a função de conduzir eletricidade, mas sim de interagir, de participar do processo eletrolítico, os eletrodos. Isto, moçada, é muito usado na purificação de metais. Por quê? Os metais, quanto mais puro, melhor é a sua finalidade. Por exemplo, o cobre é usado para conduzir eletricidade. Quanto mais puro ele for, melhor será a sua condução de eletricidade. Então, pode-se purificar o metal da seguinte maneira. Aqui no eletrodo positivo, coloca-se o metal impuro. O que vai acontecer? O gerador, tá certo? Vai buscar elétron aqui no polo positivo. O cobre, ao perder elétron para o gerador, porque os elétrons vão andar neste sentido, então o cobre perde elétron, passa de 0 para mais 2 dentro da solução aquosa, tá certo? Depois que o cobre mais 2 está aqui na solução, o que acontece? Ele é atraído aqui no polo negativo e recebe o próprio elétron que era dele lá, que ele perdeu. Então, o cobre perde elétron, vem para a solução e aqui na solução ele é atraído no polo negativo e recebe o seu próprio elétron. Quando o cobre mais 2 recebe o elétron e se transforma em cobre zero, o que aconteceu? A redução e, portanto, o polo negativo é o que, gurizada? O cátodo. Então, sempre assim na purificação. No polo positivo vai o metal impuro, que vai perder elétron, vai oxidar, tornando o polo positivo e o ânodo. E no polo negativo, tu vai recuperar esse metal, só que o que? Puro.
tá certo? Então, moçada, no polo negativo, redução cátodo. No polo positivo, oxidação íon. Sempre lembrando que eu quero purificar o cobre. Aqui vai estar o cobre impuro. Na solução, há necessidade de ter um sal de cobre, tá certo? E aqui no polo negativo, nós vamos obter o metal puro, que no nosso exemplo é o cobre. E a outra coisa que é muito utilizado, moçada, é a questão do revestimento metálico, tá? Dar um banho metálico em alguma coisa. Se eu for dar um banho de níquel, se chama niquelação. Eu vou dar um banho de cromo, a cromação. Eu vou dourar um objeto, eu vou revestir ele com ouro. Mas pode ser também a prateação, dar um revestimento de o quê? De prata. E nós temos a galvanização também. Não esqueça, o que é a galvanização? É pegar o ferro e revestir ele com o que, pessoal? Com zinco. Dar uma proteção com o zinco. O zinco vai oxidar mais fácil, tá certo? E vai proteger, gurizada, o ferro da oxidação. Quer dizer que o zinco funciona como o quê? Como se fosse um metal de sacrifício, né? Protegendo o ferro, revestindo o que, gurizada, o ferro aí. Como que funciona isto, pessoal? Ó, no polo positivo, a gente sempre vai colocar o metal que vai revestir. Então, se eu vou fazer uma niquelação, aqui vai estar o níquel. Se eu vou fazer uma cromação, aqui vai estar o cromo. Se eu vou dourar, aqui vai estar o ouro. Prateação, então aqui vai estar a prata. O que o gerador vai fazer? Vai vir buscar elétron aqui no polo positivo. Então, os elétrons vão andar neste sentido aqui. Quando o níquel, do exemplo, perde elétron, então ele sai daqui e vem para a solução na forma de níquel mais 2. Se ele passou de 0 para mais 2, o NOx aumentou. Está ocorrendo uma oxidação e eu tenho, portanto, aqui o ânodo. Depois que o níquel está na solução, o que acontece? Ele é atraído no polo negativo, tá certo? E ao ser atraído no polo negativo, ele recebe o elétron que veio do positivo para o negativo. Então o níquel mais 2 recebe 2 elétrons e se deposita aqui, cobrindo o objeto que foi colocado aqui, dando um revestimento com níquel no objeto colocado. Então o níquel passou de mais 2 para 0, ele reduziu, portanto o polo negativo é o cátodo. Então, meus queridos, o objeto que vai ser revestido sempre deve estar no polo negativo, porque é aqui que o metal vai se depositar. Para que não falte o metal do revestimento na solução, no polo positivo é sempre colocado um pedaço, uma placa, tá certo? Do metal que tem a função de revestir. Então, aqui vai o objeto, a solução tem que ter o sal do metal que vai fazer o revestimento e no polo positivo sempre vai estar o metal que vai revestir o objeto. E a gente tem um reloginho que é o que? O amperímetro, que vai medir a intensidade da corrente elétrica, para que a deposição seja o que? Uniforme aí. Meus queridos, eletrólise com eletrodos inativos, tá certo? A eletrólise
ígnea, quando a gente derrete o composto, a eletrólise aquosa, quando tem a presença dos íons da água, que a gente precisa saber aquela prioridade de descarga, e hoje a eletrólise com eletrodos ativos, usado para purificar metais e usado para dar banhos metálicos. Meus queridos, fiquem bem, até a nossa correção.